Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez tivemos aqui um exercício daquilo que os cidadãos consideram hoje ser muitas vezes o Parlamento, que é um rol de conversa sem absolutamente solução nenhuma. E temos o mesmo em relação ao amianto. Conforme foi dito numa anterior intervenção, não precisamos de mais leis. Temos a Lei 2 de 2011, que obriga o Governo a fazer o levantamento de edifícios em que este problema existe no prazo de um ano, obriga a calendarizar a sua monitorização e obriga à resolução do problema. O que é que foi feito até hoje? Absolutamente nada nesta matéria. Mais, tivemos o Sr. Primeiro-Ministro em campanha eleitoral a responder assim: o Governo faz o que pode em matéria do amianto. Pois então, se faz o que pode, tem feito muito pouco nesta matéria, que coloca em causa diretamente a saúde dos cidadãos, o seu futuro e o seu equilíbrio sustentável. Pior ainda, o Partido Socialista vem agora com uma solução inovadora, uma linha de crédito, os tais 800 milhões para a saúde, os tais 800 milhões para os transportes, não sei quantos milhões para subvenções vitalícias, e não há dinheiro para retirar o amianto das instalações que colocam em causa concluir, a saúde, Deputado, já ultrapassou o seu tempo. Dos portugueses. É vergonhoso. Este projeto de linha de crédito só tem uma palavra: vergonha. É isto que caracteriza este Governo e este Partido Socialista. O Sr. Deputado utiliza a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade, e o que ofende muitas vezes todo o Parlamento. E ofende-o a si também. A ti também. Vamos continuar. Tem a palavra a Sra. Deputada Joceline Catar Moreira, do LIVRE. Faz favor. O deputado André Ventura pede a palavra para que efeito? Peço a palavra para efeitos de defesa da honra, Sr. Presidente. Posso? Defesa da honra? Defesa da honra, sim, senhor. Então faz favor, diga lá o que tem a dizer. Penso eu que um deputado utilizasse expressões que entender legítimas, no contexto que entender legítimo, da liberdade de expressão que lhe é atribuída pela Constituição. Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade de expressão dos outros, que é aquilo que o senhor faz a maior parte das vezes que intervém. É uma vergonha. E vamos continuar o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Joacir Catar Moreira. Faz favor, Sra. Deputada. Não tem a palavra, já terminou. Sim, senhor. Muito obrigado. Começo por frisar o seguinte, que os projetos, inclusive é o projeto do PAN, começa com isto. A nacionalidade é um dos principais traços de identidade de todos os seres humanos. E depois o que temos é precisamente o contrário em cada um dos projetos que aqui são apresentados. É uma espécie de nacionalidade portuguesa em saldos, para quem a quiser comprar e para quem quiser depois prosseguir por essa Europa fora. Não, é que posso terminar ou não posso terminar? Obrigado. Salto. Sr. Deputado, quer continuar, só obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. É uma nacionalidade em saldos que a esquerda quer vender para fazer de nós um parente pobre da Europa, que para além de vender muitas outras coisas, quer começar agora a vender a nacionalidade. Chegamos a este ponto, Sr. Presidente. Em dois dos projetos apresentados diz-se que basta um certificado da Junta de Freguesia em quem vive em união de facto para dar acesso à nacionalidade. Mais ridículo que isto nós não podemos ter. Um certificado de uma Junta de Freguesia a dar acesso direto a uma nacionalidade. Eu não sei, Sra. Deputada, se ser português é um bem de luxo ou não. Eu tenho um grande orgulho em ser português. Tenho um grande orgulho em pertencer a este património. E o que sei para lhe dizer é isto. Pode não ser um bem de luxo, mas é um bem que os portugueses, que a história de Portugal e que a civilização portuguesa têm que preservar, sob pena de transformarmos... Quero terminar, Sr. Deputado, Vou faz terminar, favor. Sr. Presidente. Sob pena de transformarmos o ano de 2018, que aumentou em 100% os imigrantes ilegais em Portugal, sob pena de o terminar no novo normal português. Quero terminar, Sr. Sr. Deputado, nunca faz favor. permitirá que a nacionalidade portuguesa seja vandalizada. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, continuando na mesma senda, é curioso dizer-se que o comunismo é que é verde
é qualquer coisa que nos impressiona e que nos faz rir a todos. Mas, sobretudo, Sr. Presidente, estes projetos que aqui são apresentados têm uma vantagem, que tocam-nos no ponto que é fundamental em relação àquilo que é o novo tipo de eletrodomésticos que precisamos, e aí sim legislativamente, de construir. E por isso o que precisamos é de regras para tornar estes eletrodomésticos mais fáceis de reparar, de reciclar e também com menos consumo de energia. Precisamos, conforme disse a Comissão Europeia, de eletrodomésticos mais duráveis. Esse sim é o ponto. Ora, o que o Bloco de Esquerda nos traz aqui, e o Partido Comunista, é um alargamento da garantia, do prazo de garantia, para 10 anos. Quando o que temos na Europa é a tendência precisamente inversa, de reduzir o prazo de garantia. Aliás, em 2018 foi proposto até que fosse reduzido o prazo de garantia. Temos até uma proposta da Comissão Europeia nesse sentido. E não deixa de ser curioso que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que tantas vezes se justificam com a legislação europeia em determinadas matérias, aqui sejam capazes de vir propor ao arrepio completamente da legislação europeia. Nós precisamos de regras que protejam os consumidores, não há dúvida, mas também precisamos de regras que protejam a economia, que protejam quem investe na inovação, na distribuição e no círculo empresarial. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer isto. Este tipo de propostas sistematicamente fazem esta dicotomia. Os monstros capitalistas e empresários e os pobres consumidores que são sempre os prejudicados. Nada beneficia a sociedade, nada beneficia a sociedade civil e a pacificação social de que precisamos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, temos hoje uma situação na ADSE curiosa. Temos uma falha de reembolso de cerca de 60 milhões, o que nos devia só por isso mesmo preocupar a todos. Mas preocupa mais a resposta que o Governo deu. É que não se preocupa e o problema é que os serviços estão a trabalhar nos mínimos, disse o Governo. E esse é que é o problema deste país, é ter de ser tudo reduzido aos serviços mínimos. Na Justiça, na ADSE, na Saúde e em tudo mais. Mas hoje, a senhora deputada trouxe-nos uma resposta tranquilizadora a todos. E disse-nos assim, tenham calma, Srs. Deputados, e disse, cito, o novo quadro normativo está atento à situação. E, de facto, quem está em casa fica tranquilíssimo, porque o quadro normativo está atento à situação. Não é o Governo, nem o Grupo Parlamentar do PS, nem os seus aliados, é o quadro normativo. Ficámos todos muito bem estruturados. O Chega apoiará a proposta do PSD, neste caso, de um plano de regularização de dívidas, porque, de facto, não se compreende como é que o Estado pode exigir aos particulares sistematicamente o pagamento das suas dívidas com cobranças coercivas e não o faça em relação aos pagamentos que deve à ADSE. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Em breve esta Câmara, e com muito orgulho, discutirá a castração química. Deixe-me dizer-lhe isto, o Partido Socialista mais não tem feito do que castrar a ADSE. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta é, obviamente, uma situação que urge responder de forma muito enfática, mas também com a certeza dos valores e de que lado estamos. Uma das preocupações que temos, por exemplo, no projeto do Bloco de Esquerda, é que dá a entender que a violência doméstica é apenas de homens sobre mulheres e que não existe qualquer tipo outro de violência doméstica, quando sabemos bem que não é assim. Mas também, é verdade, está aqui. Mas também, outra preocupação que temos é que mesmo os projetos como o do PAN, que procuram salvaguardar situações que afastem a aplicação da presunção, não são nem conclusivos, nem de maneira nenhuma exaustivos. Pergunto, por exemplo, se alguém condenado pelo abuso sexual de menores pode ou não estar nesta situação. Como é que não é exceptuado da previsão da norma que alguém condenado por abusar sexualmente contra menores não beneficie da residência alternada? É uma regra básica, que nem deveria merecer grande discussão, mereceria apenas uma pequena reflexão sobre isto. E nós temos que saber muito bem de que lado estamos. Se é do superior interesse da criança ou se estamos do lado de querer resolver mediaticamente uma situação que afeta, e bem, muito gravemente, as famílias portuguesas. Este exemplo do abuso sexual de menores é um exemplo de como não podemos nesta Câmara aprovar estas iniciativas porque falta, vou terminar, Sr. Presidente, porque falta reflexão e profundidade nas causas e nas situações em que devemos excluir a aplicação do princípio da residência alternada. Obrigado. É uma questão de proteção das próprias crianças que aqui está em causa. Obrigado. Sr. Presidente, obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, boa tarde. Colocámos já esta questão na sede própria, aliás, na primeira comissão também, não obtivemos resposta, gostávamos de hoje colocar-lhe aqui a questão diretamente. No momento em que não conseguimos pagar às nossas Forças Armadas aquilo que lhes devíamos efetivamente pagar, pergunto-lhe isto, olhos nos olhos. Temos ou não um plano
para ir buscar os familiares dos combatentes jihadistas à Síria. E pergunto-lhe isto com toda a abertura e frontalidade. Temos ou não um plano para gastar dinheiro de Portugal em pessoas que disseram e que nos continuam a querer matar a todos? É isso que lhe pergunto diretamente. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Não temos qualquer plano de ir buscar as famílias de antigos jihadistas à Síria. Muito obrigado. O deputado André Ventura, continua no uso da palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Primeiro-Ministro. 3 questões que gostávamos de lhe colocar. A primeira relativamente à saúde. O seu deputado, Sérgio Sousa Pinto, disse que era anedótico, achar que a saúde não estava a cair aos bocados. O seu líder parlamentar disse que recebia queixas todos os dias do Sistema Nacional de Saúde. Pergunto-lhe se a estimativa orçamental vamos voltar a ter um déficit que era para ser de 90 milhões e acabou em 550 milhões. Pergunto-lhe também o que dizer do despacho do Secretário de Estado que proibiu mais contratações no Serviço Nacional de Saúde. Porque, na verdade, se queremos melhorar o Serviço Nacional de Saúde, não podemos dizer que não podem contratar mais pessoas. Gostava de lhe perguntar também, Sr. Primeiro-Ministro, se o seu Ministro do Ambiente, que logo aplaudiu a chegada da jovem Greta a Portugal, e gostava também de saber, já gosta tanto de pescar o olho ao PAN, aos Verdes e ao PCP, como é que é possível ninguém nesta casa lhe perguntar como é que Portugal cai 8 posições, 8, no ranking, no tal famoso ranking do ambiente e das alterações climáticas. Não era suposto ser o Chega a fazer este papel aqui, mas somos obrigados a fazer, porque aparentemente mais ninguém quer fazer. Finalmente, Sr. Obrigado, eu ouço bem. Peço para concluir, Sr. Deputado, faz favor. Presidente, estou a ser interrompido, vou já concluir. O Sr. Primeiro-Ministro desafiou-me no início desta legislatura a apoiar as medidas do programa do Partido Socialista em relação à corrupção. Ainda até agora não vimos nada. Tem mesmo que concluir, vou terminar, faz Sr. favor. Presidente. Obrigado. Pergunto-lhe só onde é que está a posição do PS e a proposta em matéria de enriquecimento ilícito. Obrigado. Estávamos todos à espera. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que não compreendi muito bem a intervenção da Sra. Deputada relativa à especulação imobiliária e à questão dos transportes, mas vou tentar ainda durante a tarde chegar a alguma conclusão sobre isso. Também não consegui perceber muito bem e dá-me uma certa graça ver os seus deputados do Partido Comunista atacarem o Partido Socialista como se não tivessem nada a ver com o que se passou com os transportes nos últimos 4 anos. Eu ouvi alguém do Partido Comunista dizer que agora era seguro, o Passo Família no Porto era para avançar. É seguro com o PCP. Ora, até hoje o que é que temos? O Governo a dizer que ainda não sabe se vai ou não financiar o Passo Família no Porto. E o PCP o que é que diz sobre isto? Nada, e aponta o dedo à sua esquerda, ou à sua direita, neste caso ao Partido Socialista. Mas também gostei de ouvir o Sr. Deputado André Pinotes Batista e muito dizer que à direita do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo ninguém percebe nada de transportes. De facto, quando olhamos para aqui, quem está à direita do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E aí tem razão, porque de facto o Primeiro-Ministro António Costa disse assim em setembro, não se preocupem, posso falar ou não? Obrigado. Sr. Presidente, posso concluir? Disse... Sr. Deputado, quer concluir, se fizer favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que as verdades custam a ouvir, mas têm que ser ouvidas, Sr. Presidente. Disse o Primeiro-Ministro António Costa assim: em setembro, não se preocupem, porque vai haver um grande aumento da oferta dos transportes. Estávamos a um mês das eleições. O que é que temos hoje? Promessas de mais comboios não sei onde. E no Orçamento de Estado o que é que temos? O que é que vamos ter? Vamos ver. Aparentemente, nada. E o que eu pergunto, Sr. Presidente, vou terminar. O que eu pergunto é, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Livre, estão a dormir para chumbar este Orçamento de Estado ou estão à espera de quê?